Você tem dormido bem? Espero que não. Brincadeira. E aí, pessoal, aqui quem fala é o Sas, e na saga de hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de terror. Antigamente, o pessoal tinha o costume de se reunir em volta de uma fogueira, normalmente para se aquecer, ou porque era a única fonte de iluminação. E durante esses tempos, o pessoal costumava contar muita história, seja história fantasiosa ou história que acontecia no cotidiano do pessoal daquela época. Infelizmente, eu não vivi nesse tempo e é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia. Poder compartilhar minhas histórias e poder ouvir histórias de outras pessoas. Então hoje eu vou sentar aqui na fogueira e contar essa história para vocês. Espero que passe a emoção que o pessoal sentia naquele tempo. Antigamente, quando eu era mais novo, a situação não estava muito fácil. Eu precisava arrumar um emprego. Eu consegui um trabalho numa transportadora pequena da cidade onde eu morava. Naquele tempo, pilotava um caminhãozinho para fazer entregas pequenas em lugares próximos. Mas por algum motivo, teve uma entrega que eu tive que fazer mais longe. E essa entrega demorou tanto que começou a anoitecer e eu ainda não tinha voltado para minha cidade. No meio do caminho, o caminhão teve um problema e parou de andar. Eu desci para ver como é que estava o caminhão, se era alguma coisa simples para arrumar, mas não consegui identificar o problema. Então eu olhei em volta e era tudo deserto. A rua era feita de paralelepípedo, que é aquelas pedrinhas quadradas, né? E no fim da rua eu consegui ver uma luz. Então eu me aproximei procurando ajuda. E essa luz era um bar, assim, um barzinho de bairro. Então eu entrei no bar, conversei com o pessoal do balcão que trabalhava no bar e consegui ligar para a empresa, avisando onde eu estava e como que estava a situação do caminhão. O pessoal falou que era para eu esperar no caminhão, que logo ia chegar ajuda para consertar o caminhão ou levar o caminhão de guincho embora. Com o tempo livre, esperando o apoio da minha empresa, eu comecei a conversar com o pessoal que estava no bar, tinha umas 4 pessoas ali. E entre a conversa ali eu comentei com o rapaz onde estava meu caminhão e o que tinha acontecido. Avisei para ele que estava no final da rua. E ele ficou, espantado à primeira vista, assim. Aí eu achei estranho e perguntei por que ele estava estranho. Aí ele comentou que aquela rua tinha umas histórias estranhas. E enquanto a gente estava conversando sobre isso, um rapaz intrometeu e falou: "Não, deixa que eu conto a história para você, porque eu vi isso e eu posso provar que é verdade." Então ele falou assim: "Era uma noite que eu estava aqui no bar e eu queria ir embora, e eu moro para aquela direção. Então eu fui sozinho durante a noite pela estrada no escuro, porque eu moro perto e não era tão perigoso. Lá no final da rua, eu vi uma mancha preta semelhante a uma fumaça, assim, no meio da estrada. E do meio dessa fumaça saiu uma carruagem preta e veio na minha direção. Essa carruagem era puxada por 4 cavalos. Ela parou bem na minha frente e abriu a porta. Eu, assustado, olhei e vi que não tinha nenhum cocheiro e não tinha ninguém dentro da carruagem. Então eu fiquei com tanto medo que eu corri de volta pro bar. Chegando aqui ainda tinha gente, e quando eu avisei o pessoal o que estava acontecendo, o pessoal foi pra rua pra ver, mas já não tinha mais a carruagem. Depois disso eu nunca mais ando sozinho por essa rua." Depois que ele contou essa história, eu, como gosto de história de terror, pedi para ele descrever com detalhes o que ele viu. Ele comentou que a carruagem era feita de uma madeira vermelha bordô, com estruturas de ferro por baixo e nas laterais, bem reforçado. Os 4 cavalos eram de uma cor escura e tinha uma névoa em volta da carruagem, como se fosse uma fumaça preta saindo dela. Ele disse também que ninguém pilotava essa carruagem e não tinha ninguém dentro, mas nos 4 cantos da carruagem, bem na esquina, tinha 4 lampião pendurados, um de cada lado, que dava uma falsa sensação de iluminação. O nevoeiro vinha e cobria essa luz, deixando essa luz bem fraquinha. Eu até que achei estranha essa história, mas não confiei muito, não achei que era verdade. Então o segundo rapaz apareceu e comentou comigo, falou: "Não, cara, eu também vi isso aí e é um pouco diferente do que ele falou. Uma vez estava eu e um amigo meu indo pescar durante a noite, e a gente passou por essa rua. No final da rua tinha uma nuvem preta, e dessa nuvem surgiu uma carruagem, e ela era bem grande e não fazia barulho. Ela parou do nosso lado e abriu a porta. Então meu amigo virou para mim e falou: "Ah, eu já ouvi falar dessa carruagem. Eles chamam de a carruagem do destino, ela leva você até o seu destino." Então ele pegou e entrou na carruagem e me chamou para entrar também, mas eu fiquei com tanto medo que eu desisti e saí correndo e deixei ele para trás. Depois desse dia eu nunca mais vi meu amigo, cara, e também nunca mais pesquei. Eu ouvi a história dos 2 homens com atenção, mas
Alguma coisa me dizia que não era verdade, porque era muito, como que eu vou dizer, muito raso essa história, não tinha uma lenda. O rapaz alegava que a carruagem levava você para o seu destino, só que o amigo dele nunca foi visto. E o outro não sabia o que era, só viu e correu. E depois de ouvir essa história, eu fiquei no bar mais um tempo, bebi um pouquinho e fiquei com sono e decidi ir embora pro caminhão, porque era o ponto de encontro com o pessoal da minha empresa. Quando eu fui pro caminhão, eu tava andando devagar pela rua e lembrei da história dos rapazes, né? Quando eu menos espero, eu olho pra frente e realmente tinha uma nuvem preta no meio da rua. E dessa nuvem preta saiu uma carruagem e veio na minha direção. E veio muito rápido. Eu assustei assim, deu um arrepio. Eu fiquei paralisado. A carruagem parou do meu lado e abriu a porta e eu olhei pra dentro. Não tinha ninguém, tinha só um banco e um banco escuro feito de madeira. O medo foi tanto que eu me desesperei. Eu olhei pra frente pra ver onde estava o caminhão. E a nuvem preta, né, estava entre eu e o caminhão. Então eu olhei pra trás e o bar não estava muito longe. Então eu corri pro bar. Corri desesperado e consegui entrar no bar. Avisei pro pessoal o que estava acontecendo ali e o pessoal só deu risada. Nessa noite eu bebi bastante lá pra esquecer o que tinha acontecido. Inclusive, quando o bar fechou, eu fiquei na frente do bar, porque não tinha pra onde ir e eu não queria ir pro caminhão. No outro dia, quando amanheceu, o pessoal da minha empresa foi me ajudar. Quando me encontraram no bar, eu tava de ressaca, tava muito mal. Eu contei pra eles a história e eles não acreditaram, falaram que era uma desculpa pra eu ficar no bar. Até hoje, o pessoal que trabalhava comigo acha que eu tava mentindo aquele dia pra dar desculpa pra ficar no bar. Mas eu sei o que eu vi. E se algum dia você estiver numa rua escura e ver uma fumaça no meio da rua, toma cuidado, pode ser essa carruagem. E esse é o fim da história. Então, pessoal, na verdade, essa história ela faz parte de um conto que eu escrevi há um tempo atrás. Eu tenho um hobby de escrever contos de terror e algumas lendas com meu tempo livre. Eu tenho um tanto bom escrito já e eu tô pensando em fazer uma playlist de histórias de terror para compartilhar com vocês aqui no canal. Como eu disse lá no começo do vídeo, hoje em dia é difícil encontrar gente que gosta de histórias para poder compartilhar. Eu tô com esse projeto aí, se você quiser ajudar aí, comenta para eu ter uma noção de quem gosta. Eu agradeço a atenção de vocês aí enquanto eu estava contando a história. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, comenta pra gente fazer próximos vídeos. E se inscreve no canal. O canal é pequeno, mas logo logo a gente chega lá. Valeu e até a próxima.